Mas eu também eu não enxergo muito como classificação culposa, até porque o próprio Bahia venceu o jogo de ida na Arena da Fonte Nova, né? Fez os 3 gols como tinha que fazer, tomou os 2 de vacilo, mas venceu a partida de ida e foi isso que fez com que o Bahia chegasse até a vantagem, né, nessa Copa do Brasil. Acho que o regulamento é muito claro, né? Quando você cria uma vantagem, você tem ela em suas mãos, né? Tem o regulamento debaixo dos braços, cumpre ela e fez como o Bahia fez, né? Por mais que tenha empatado, mas se classificou. A equipe também do Retrô, quando teve a chance, não soube aproveitar, né? Acho que muito desse empate do Bahia também é pela grande deficiência técnica da equipe do Retrô. Talvez se o mascote tivesse 5%, um pouco mais de habilidade, né? Tivesse um pouquinho só de habilidade, né? Se fosse o Mateuzinho da vida, se fosse um Eric da vida, se fosse o Alejandro da vida, né? Isso aqui citando um rival. Talvez tivesse conseguido marcar o gol e dificultado a vida do Bahia lá na Arena Pernambuco, né? Enfim, foram alguns lances que a equipe do Retrô mostrou o quanto que ela é pobre tecnicamente, e é incrível, né? De certa forma até bizarro o quanto que o Bahia conseguiu se equiparar tecnicamente com relação ao Retrô, principalmente no segundo tempo, né? Eu não considero que o primeiro tempo do Bahia tenha sido assim de tão ruim. Acho que o que faltou foi mais um detalhe, né? Uma falta de atenção, uma certa displicência, mas o Bahia teve controle do jogo, não cedeu tantos espaços ao Retrô, né? Obviamente o Retrô chegou com algumas oportunidades, mas não foi tanto como foi no segundo tempo. E aí não sei se o Bárbara concorda comigo quando ele for comentar. Eu enxergo o segundo tempo do Bahia como um segundo tempo até inferior do que ele produziu contra o Sport, onde o Sport, por certas vezes, né, flertou com o triunfo, flertou com a vitória, em espaços dados pelo Bahia, em certa displicência do Bahia ao longo da partida, pelo cansaço do time, pela demora de Rogério Ceni ter promovido as trocas, e foram todos os fatores, né, que fizeram com que o Bahia tivesse um desempenho tão ruim contra o Sport no segundo tempo, que chegou a piorar ainda mais hoje na Arena Pernambuco contra a equipe do Retrô. E aí, para mim, a conclusão que fica não é se o Bahia tá mal na temporada. A volta do Bahia nessa temporada, depois da parada da Copa do Mundo de Clubes, é uma volta até boa. O Bahia é uma das melhores equipes, né, dentro do time da Série A, desde que o futebol brasileiro voltou. O Bahia tem bons números, é 4º colocado do Brasileirão, enfim. Mas esses 2, 3 últimos jogos do Bahia, principalmente contra o América de Cali, agora contra a equipe do Retrô, no sábado passado contra a equipe do Sport, me mostra que aquele filme que o torcedor está se lembrando do que aconteceu no passado tende a repetir, né? O torcedor tem medo de que esse filme se repita, e realmente é coerente do torcedor ter esse medo, né? Até eu também estou tendo esse medo por conta desse mau desempenho do Bahia. É um time que cria, é um time que cerca, é um time que domina o adversário, mas que muitas das vezes não consegue concluir isso ao gol, não consegue converter o seu favoritismo em grande poderio técnico dentro de campo, não consegue ser uma equipe realmente avassaladora como ela se desenha ao longo da partida, né? Foi até uma avaliação que o próprio Fernando trouxe aí, né, que a galera lá do Nordeste 45 fez a avaliação, que a Bahia domina, mas que não consegue converter em gols, né? Enfim, foi isso que o Bahia fez hoje contra a equipe do Retrô. E mais uma vez também escancara as lacunas que tem no elenco, as grandes lacunas que esse elenco tem. Se tivesse um Pulga para poder fazer um X1, se tivesse um atacante à altura para poder, né, quem sabe ali suprir uma eventual entrada no primeiro tempo, deixar o Kaique pro segundo tempo, enfim, é incrível quanto que essas lacunas no time do Bahia têm afetado o time dentro de campo. E essas mesmas lacunas do ano passado afetaram o desempenho do Bahia a tal ponto que quase vai ter perdido a vaga do Libertadores. Então, assim, acho que o recado está muito claro, né? Acho que o recado está muito dado aqui pela gente da equipe do SMB, de que o Bahia precisa de reforços, precisa de atenção. O Cadu Santoro precisa acordar, precisa ficar atento, porque o Bahia tem de tudo a repetir o filme do que foi no ano passado. Então, o elenco melhor tem, mas as lacunas estão praticamente sendo as mesmas e o caminho está parecendo muito parecido com o que o Bahia desenhou no passado. O torcedor não quer que isso se repita. E
dentro da Copa do Brasil é aquilo, né? Competência, né? Se o Bahia não for competente nas próximas fases, se o Bahia não for competente nos próximos jogos, principalmente quando se exige do Bahia converter a expectativa em realidade, aí sim tudo tende a perder. E as desilusões, como o Rogério Ceni falou, antes do futebol voltar, tende a se tornar realidades, assim também como foi a Sul-Americana, meu querido Flávio.